Olá, olá, pessoal. Boa noite, boa noite. Nós estamos chegando hoje com mais uma live do nosso episódio, que é o nosso programa Empreendendo com Geleia Zero Açúcar. A gente fala nas nossas lives sobre estratégias de vendas para você faturar de 3 a 5 mil reais com geleias zero açúcar aí na cozinha da sua casa. Eu sou a Cris Brandão, especialista em geleia zero açúcar. Bom dia, bom dia. Boa noite, Denísia, Maria do Carmo, sejam todas muito bem-vindas. Edna, boa noite, seja bem-vinda. E hoje, gente, a gente vai começar a nossa live esquenta para a nossa semana da independência financeira com geleia zero açúcar, que vai acontecer do dia 6/3 a 9/3, lá no YouTube, às 20 horas. Vão ser 3 aulas gratuitas e na primeira aula vocês já vão aprender a fazer uma receita de geleia zero açúcar, mão na massa. E na segunda aula e na terceira aula vão ter estratégias de vendas atualizadas, tá? Para que vocês vendam muita geleia aí, porque a gente sabe que para a pessoa ter sucesso em vendas não é só saber fazer geleia, tem que saber fazer e tem que saber vender também, certo? Oi, Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Ludmila, sejam todas bem-vindas. Nós estamos transmitindo a nossa live nas 3 redes sociais, que é no Instagram, no YouTube e no Facebook, ok? Sempre nas 3 redes sociais. Boa noite aí. Conta aí no chat, vocês passaram bem de feriado, descansaram bastante? Deve ter descansado, né? Infelizmente, a gente teve um problema com enchentes no litoral norte, né? Eu compartilho muito do sentimento das pessoas. Eu sou lá do Vale do Paraíba também, eu sou de Taubaté, sou bem pertinho de onde está acontecendo muitas coisas lá. E, infelizmente, foi uma tragédia, né? Ter acontecido aquele tanto de casa, né? Ter sido derrubada, as enchentes. A gente viu que muitas famílias perderam as casas e não foi um carnaval muito feliz, então a gente se solidariza, né? Com a situação. Muito triste mesmo. Mas infelizmente, eu assim, ó, eu nasci, todo mundo sabe que eu nasci lá em Taubaté, pertinho do litoral norte, né? Pertinho de Ubatuba, Caraguá. Passei muitas férias com a minha família em São Sebastião, em Ilhabela. A gente conhece muito aquela região. Nós conhecemos pessoas, muitas pessoas daquela região, porque boa parte das nossas férias a gente sempre passa por lá. Então, foi muito triste mesmo, mas se Deus quiser, Deus vai colocar a mão que vai dar muito certo e essas pessoas vão se reerguer e vai parar, né? Já parou um pouco a chuva lá. Eu acredito que se todo mundo se ajudar em pouco tempo, vai, né, recuperar um pouco do estrago que foi feito. Oi, Márcia, boa noite. Tânia, boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindas. Hoje é terça, né? Tô achando que hoje é quarta já, gente. A gente se perde um pouco, né? Quando é muitos dias assim de feriado. E hoje é terça, né? Amanhã é quarta e depois a gente vai seguir. Então a gente está começando. Eu dei uma paradinha, né, para falar do que estava acontecendo no litoral norte. E agora nós vamos começar uma série de lives. A gente vai ter live hoje, quinta, sexta, sábado, domingo, e aí vai na sequência. Só na quarta-feira que a gente não vai ter. E essas lives, elas são o quê? Elas são umas lives esquenta para preparação da semana da independência financeira que vai acontecer do dia 6 de março ao dia 9 de março. Nós vamos ter aula dia 6 de março, dia 8 e dia 9. Essas aulas são para quem? São para quem nunca fez uma geleia zero açúcar e é para as pessoas que querem começar o seu negócio de geleia zero açúcar aí na cozinha da sua casa, certo? Por que a gente antecipou essa semana da independência financeira? Porque teve muita gente pedindo para gente. Gente, quando a gente abre as inscrições,
vocês não podem deixar para depois, porque se deixa para depois, depois a gente às vezes não consegue abrir. Então a gente está abrindo porque a gente viu que teve muita, mas muita gente mesmo que ficou de fora. Então a gente está abrindo novamente, tá? Mas aí depois vai dar um tempinho para a gente abrir uma outra, tá? Então vocês aproveitem, participe dessa semana, tá? Da independência financeira. E hoje o tema da nossa live hoje para quem aí quer começar o seu negócio de um jeito simples e descomplicado aí na cozinha da sua casa. Chegou a Letéia, seja muito bem-vinda. Karen. A Júcia, minha irmã, está aqui também. Sejam todas muito bem-vindas. Então, gente, vamos começar com a live de hoje, que a live de hoje é o seguinte. Eu nasci, gente, não sei se vocês conhecem, vocês sabem, mas eu nasci em Taubaté, né? E depois eu nasci lá em Taubaté, lá eu nasci, fui criada, e depois eu trabalhei em São José dos Campos, pertinho de Taubaté, né? Logo comecei a trabalhar, fui trabalhar lá em São José dos Campos, e logo depois eu fui para São Paulo, fui trabalhar lá em São Paulo, lá onde eu trabalhei e morei durante 5 anos. Boa noite, sejam todos uma felicidade ter vocês aqui, sejam muito bem-vindas. E aí lá eu morei durante 5 anos. E aí logo que eu cheguei lá em São Paulo, a gente que é do interior e quando a gente vai para uma cidade grande, a gente se assusta, né? Imagina, você morou assim, você mora no interior, tipo uma roça, né? Aí você pega, vai para uma cidade grande, aí você chega na cidade grande, você tem que pegar ônibus, você tem que pegar metrô, né? Eu morava na Zona Norte e eu trabalhava na Zona Sul. Aí, para mim trabalhar, eu tinha que pegar um ônibus, aí eu pegava o metrô, ficava 1 hora dentro do metrô, ia até a linha final do metrô, que eu morava na Zona Norte, pegava em Santana e descia lá em Jabaquara. Aí chegava lá e eu pegava um outro ônibus, e aí eu descia lá no Shopping Interlagos, que era onde eu trabalhava. E essa trajetória aí eu fiz durante 5 anos. E aí eu começava assim, quando a gente começa, quando a gente trabalha CLT, né? Quando a gente está começando a nossa vida de trabalho, né? Nossa, que a gente 1 hora a gente tem, né? Que começar. E eu trabalhava, e aí dava para receber o dinheiro, dava para pagar o aluguel do apartamento, que eu morava num apartamento pequeno, e dava para comer mais ou menos, né? Porque não sobrava muito dinheiro naquela época, porque eu fazia faculdade, trabalhava numa empresa, então a gente tinha que dividir também o dinheiro, né? Dinheiro para pagar a faculdade, dinheiro para comer, dinheiro para pagar o aluguel, então era tudo muito contadinho, assim, sabe? Dinheiro muito pouquinho. E aí eu comecei a perceber que quando a gente trabalha para realizar o sonho dos outros, a gente trabalha, tem aquele salário, e o dono, geralmente, né, daquele local, ele consegue realizar os sonhos dele muito mais rápido. E você, muitas vezes, não realiza o seu sonho, porque você está trabalhando para realizar o sonho dos outros e não o seu. E aí a minha ficha caiu muito cedo, graças a Deus. E logo eu vim para Ribeirão Preto. E aí, quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu comecei a empreender, certo? E aí eu percebi, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês antes que eu me esqueça. Quando eu falo que eu trabalhei para vocês, saí do meu trabalho e depois eu vim e comecei a empreender, não é para ninguém sair do trabalho de ninguém, tá? Eu vou chegar, eu vou dar um contexto para vocês e eu vou chegar no meu objetivo dessa live de hoje, que é mostrar para vocês que vocês podem ter o negócio de vocês de um jeito saudável, tá? E de um jeito seguro também, certo? Então, vocês têm que ouvir a live inteira para chegar num contexto, tá? Que a gente tem que ser íntegro, né, com as coisas. Então, e aí eu trabalhei, depois eu vim para Ribeirão Preto e aí eu comecei a empreender. E o que acontece? Quando a gente começa a empreender, a gente começa a perceber que a gente trabalha para realizar os nossos sonhos, né? Porque daí você já começa a ganhar um pouco mais, aí é o seu negócio, você tem um olhar diferente, né, para o seu negócio. Quando você começa a crescer, é bem diferente também que você começa a ganhar mais dinheiro. O que eu estou falando isso para despertar em vocês? Que quando a gente tem a oportunidade de ter o nosso próprio negócio,
as chances são de que os seus sonhos e as coisas que você quer para a sua vida e para a sua família têm mais chances de acontecer mais rapidamente, certo? E trabalhando para uma outra pessoa, a gente sendo funcionário e recebendo só aquele salário no final do mês, sem possibilidade de ter mais ganhos e ter um salário maior, as chances são de que a gente vai viver boa parte da nossa vida sem realizar muitas coisas que a gente quer, certo? Por isso que eu tô chegando na live, eu fiz esse contexto para vocês. E quando eu falo da gente começar a fazer, você começar o seu negócio aí com geleia zero açúcar na cozinha da sua casa, de um jeito simples e descomplicado, porque é um jeito simples e descomplicado, porque você começa na cozinha da sua casa, certo? Você não precisa montar uma cozinha industrial, se você tiver um fogão com uma boca funcionando, uma panela e uma colher e souber fazer a geleia e também souber vender, porque não é só saber fazer, quem sabe fazer produto e não sabe vender é zero, tá? Isso aí vocês já sabem, né? Não adianta. Tem um monte de gente aí que tem um monte de curso, ensina um monte de coisa, mas só ensina você a fazer. Não adianta nada você saber fazer se você não sabe vender. Vai continuar a mesma coisa, certo? Então a gente tem que as duas coisas elas estão juntas sempre, saber fazer e saber vender. Então se você sabe essas duas coisas, você consegue começar um negócio aí na cozinha da sua casa, você vai começar um pequeno negócio, porque ninguém começa um negócio grande. Todo mundo tem que começar pequeno, porque você precisa passar pelo processo de aprendizagem, não tem jeito. Mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que você tenha muito dinheiro para investir, se você não passar pelo processo de aprendizagem, as chances são de que você vai colocar dinheiro e você pode ter muito prejuízo, certo? Sou bem sincera para falar. Tem que passar pelo processo, não tem jeito. Então, você vai começar o seu negócio aí na cozinha da sua casa, com a panela que você tem, com seus utensílios. Você vai comprar os insumos para fazer a geleia, tudo que precisa fazer o material, e aí você começou o seu negócio, vai pôr o seu rótulo lá, que vai um rótulo bonito, começou a vender o seu produto, as pessoas começaram a conhecer você no mercado. Quando você começa a ser conhecida no mercado, quanto mais você vende, mais conhecido você é. Tem uma estatística que para cada pessoa que consome uma geleia sua zero açúcar, certo? Ela indica para 2, 3 pessoas. Se essas pessoas não comprarem, pelo menos ela sabe que você existe. Isso é uma bola de neve, vai crescendo. Só que para isso crescer, você precisa fazer um trabalho de base, certo? Então é um negócio muito simples e descomplicado que qualquer pessoa pode começar a fazer. Você precisa ser uma gourmet, você precisa saber cozinhar muito? Não, você não precisa, tá? Você não precisa saber cozinhar muito, você não precisa ser uma gourmet. Se você sabe fazer um feijão com arroz aí na sua casa, que é o básico, né, do brasileiro, um feijão com arroz, um bife, uma salada, ou um ovo que seja, né? Se você sabe fazer isso, você faz geleia zero açúcar. E se você não sabe fazer nem isso também, você pode fazer também, porque é só você seguir o passo a passo, certo? Deixa eu ver quem está chegando aqui. Eu penso, esqueci, não esqueci, não. Vamos lá. Paula, Aleia, Isolete, Crisa, Cirlei, Mariene, Decima, Cláudia, Ari Fonseca, Cleane, a Neodilene. Estava falando esses dias com a Neodilene, minha aluna. Rosana, Márcia, a Rosana de novo, Paulino e Adriane. Sejam todas muito bem-vindas, tá? Essa nossa live aqui é a nossa live de aquecimento para a nossa semana da independência financeira com geleia zero açúcar, que vai acontecer do dia 6/3 a 9/3 de março, sempre às 8 horas lá no YouTube, ok? Para vocês que estão chegando agora. Então, gente, o que eu estava falando para vocês é a respeito de começar o seu negócio aí de geleias zero açúcar na cozinha da sua casa, mesmo que você não saiba nada, ainda que você não saiba cozinhar e você pode começar do zero. Gente, todo mundo começa do zero. Agora, tem uma diferença, tá? Que eu quero falar para vocês hoje. Das pessoas que escalam e tem uma diferença das pessoas que só ficam, né, pontuando. A diferença é quem vai e faz. Não existe nada no mundo, até hoje eu não conheci, eu vou falar para vocês, eu conheço muitos negócios, eu conheço muita coisa, eu já administrei uma corretora que a gente faturava valores altíssimos
Então, em termos de administração e organização, eu entendo bastante, e também em termos de produção e escala de negócio. Não existe ninguém, você não vai conseguir escalar o seu negócio se você não for e fazer, se você não fizer a sua primeira geleia. Não é a sua primeira, você tem que fazer a sua primeira, a sua segunda, a sua terceira. Quanto mais geleia você faz, melhor você fica naquela geleia. As pessoas, elas vão perceber, eu fiz a minha primeira geleia, ficou maravilhosa, eu fiz a segunda, ficou maravilhosa, eu fiz a terceira, nossa, os clientes amaram. Quanto mais você faz, melhor você fica. Não adianta, né? Não adianta a pessoa achar que vai fazer uma geleia, já vai sair, sabe? Nem tem construção de público, nem tem o cliente que aceite seu produto ainda. Você quer fazer lá 100 potes de geleia e já sair vendendo para todo mundo, vai vender para quem? Se você não construiu seu público ainda, tá errado. O que você tem que fazer? Aqui, quem está comigo nas lives já sabe. Gente, construção de público, fazer a sua geleia, ser boa naquilo, fazer, ter retorno dos seus clientes, todo mundo já sabe, né? Principalmente quem é aluno, tem estratégia de venda para isso. Ter totalmente o retorno dos seus clientes. Quanto mais os clientes elogiarem o seu produto, mais você vai vender. É tração de vendas, não tem jeito. Quem me acompanha aqui nas lives vê. Eu não dou nem conta de colocar nos stores o tanto que a gente recebe de retorno de cliente. É muito retorno. De vez em quando a gente troca, a gente vai lá e faz um limpa, né? Porque a gente printa todos os retornos. A gente vai lá, faz um limpa, printa todos os novos e vem com uma remessa de retorno novo. Porque é muito retorno que a gente recebe. E é isso que vocês têm que fazer, essa construção. Eu faço a minha construção até hoje. Vocês acham que eu parei? Claro que não, a gente não para nunca. Então, vocês têm que ir construindo o público de vocês. Mas tudo isso acontece se você perder o medo de ir lá e fazer, certo? E se por algum motivo, no meio do caminho, você tiver alguma situação que não foi uma situação assim que foi muito feliz para você, ou algum comentário que algum cliente fez do seu produto, você sabe resolver também, certo? A gente já conversou aqui que existe N situações, né? Existe uma situação de uma pessoa que pode provar da sua geleia e pode falar para você. A gente tem um caso, né, que eu já contei para vocês, de uma aluna que a cunhada dela provou a geleia dela e falou assim: nossa, eu não gostei da sua geleia. Eu acho que essa geleia ficou amarga. Aí ela pegou, passou um áudio para mim chorando, que não sei o quê. Peraí, gente, deixa eu dar uma arrumadinha aqui que tá. Agora deu, tá caindo aqui. E aí ela passou um áudio chorando. Eu falei para ela: uma pessoa falar não é parâmetro. Você precisa ter pelo menos 5 ou 6 pessoas com a mesma opinião. Já vão aprendendo isso na live já. Quando vocês tiverem alguma situação com qualquer produto, vocês não podem pegar uma pessoa como parâmetro. Vocês têm que ter no mínimo. Eu tenho 10. Se eu tiver 10 pessoas com a mesma situação, eu vou parar para resolver aquilo e vou olhar e vou falar: algum problema deve ter. Se eu tiver 1 ou 2 pessoas só e eu tenho assim uma cadeia muito grande de pessoas, eu já vou parar e vou analisar e vou ver que o problema é com aquela pessoa específica, não é com o produto, certo? A minha experiência é suficiente para fazer essa análise. Então, vocês têm que ter isso. Então, o que foi? A cunhada pegou, comeu da geleia dela e falou que a geleia dela não estava boa, estava amarga. Aí ela deu para a mãe, que é diabética, deu para o tio, para a prima, que não sei o que. Ela foi lá e para a família inteira provar e todo mundo gostou. Tempos depois, ela descobriu que a cunhada queria fazer geleia zero açúcar, porque a cunhada viu que geleia zero açúcar era algo que dava dinheiro. E o que ela queria fazer? Ela fez isso para ela desistir de fazer e para ela começar a fazer e vender. Vocês entenderam? Tem situações, você tem que saber analisar. Tem várias situações. Como que eu incentivo os clientes a dar feedback? Eles dão feedback normalmente porque a gente... quando você fala com o cliente, você tem que falar com ele sempre via WhatsApp. Quando você fala via WhatsApp, ele automaticamente responde via WhatsApp. A gente não pede nenhum feedback, a gente só conversa, né, pelo WhatsApp, e a gente dá aquele atendimento personalizado. E só pelo atendimento que a gente dá para o cliente, ele se sente na obrigação de dar um retorno. E ele retorna com os feedbacks dele. Então, gente, esse tipo de coisa que eu estou falando aqui para vocês,
vocês têm que analisar, certo? Quando você tem uma situação que a pessoa vai falar alguma coisa da sua geleia, porque tem pessoas boas, tem pessoas, tem críticas construtivas que é muito ok para a gente receber, não é só positivo, a gente tem que saber receber a crítica negativa e a gente tem que saber analisar, talvez para melhorar o nosso produto, talvez para mudar algum atendimento, alguma coisa. Mas também tem muitas críticas destrutivas e você tem que saber analisar isso também. Porque essa crítica destrutiva, se você não sabe analisar, você acaba com o seu negócio, você fica desmotivado, e muitas vezes a sua desmotivação é uma coisa tão pequena que não vale nem a pena. Vocês entenderam? Então, já vão. Peraí, gente. O negócio tá ruim aqui, tá escorregando. Aqui. Ah, Deus. Deu, né? É que a gente tá com 3 câmeras aqui e às vezes uma escorrega. Não tem jeito, ao vivo é assim, né? Então, vocês têm que saber fazer essa análise, tá? Sempre construtiva do negócio de vocês. Inveja, a Márcia falou todo. Gente, outra coisa, tem muitos, já tem, ó, eu vou falar para vocês, não é 1 ou 2 casos, não. Desde que eu comecei a abrir o projeto Geleira 5K, a gente já acho que coleciona mais de 20 casos de pessoas próximas que vão lá, ensinam a irmã, a tia, a prima a fazer a geleia zero açúcar. Tempos depois, essa pessoa vai lá e abre o negócio do lado dela. Muitos casos, e a gente alerta, né? Assim, a sua receita é exclusiva. Você fez o investimento para você ter o seu conhecimento. Você não pode sair falando para todo mundo como você faz o seu produto. Gente, isso é ouro para vocês. Vocês também aprendem a vender. O jeito que vocês aprendem a vender são estratégias validadas, que dão certo. Então, vocês não podem sair, sabe, falando para todo mundo. Vocês têm que ter um profissionalismo que a gente fala, né? O negócio de vocês. A gente orienta muito, mas eu sei que tem muitas pessoas que ainda não seguem orientação. E assim, cidade muito pequena, às vezes é um complicado, né? Se você mora numa cidade muito pequena, aí tem 10 pessoas fazendo o mesmo produto, né? Então vocês têm que ter essa análise, vocês têm que ter esse cuidado quando vocês começarem aí a fazer o negócio de vocês, para não sair aí contando para todo mundo como que são suas estratégias e principalmente as suas receitas exclusivas, tá? Tem o caso de sociedade. Milhões de casos de sociedade que eu tive já, desde o projeto Geleira 5K, que elas entram juntas para fazer e depois elas desfazem a sociedade e aí as duas vão fazer o mesmo produto próximo, no mesmo lugar, e aí o que é aquele problema com o cliente? Porque elas construíram o cliente juntas, aí desfaz a sociedade, aí fica as duas pessoas oferecendo para o mesmo cliente e aí elas acabam perdendo o cliente, porque o cliente percebe que existe ali uma briga entre duas pessoas. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com essas coisas, tá? Muito cuidado mesmo. Até porque, gente, esses dias eu tive uma aluna que veio falar para mim assim: ai, Cris, tem uma pessoa querendo fazer sociedade comigo sem indica. Eu falei: você pode começar o seu negócio de geleia zero açúcar sozinha, você não precisa fazer sociedade com ninguém, a não ser que você queira fazer por algum motivo. Eu falei para ela. Só que daí eu coloquei os pós e os contras para ela, porque eu já tive sociedade, eu sei exatamente o que é uma sociedade, sei exatamente os pós e os contras. Coloquei para ela e ela falou: eu vou pensar. Obrigado por você ter me alertado de algumas coisas. Então, a gente tem que ficar muito alerta, tá? Sobre muitas coisas, porque no começo é tudo muito bom. Só que na primeira situação, segunda, ou alguma situação que houver aí no meio do caminho, aqui não tem ninguém que eu conheço que fazem geleia zero açúcar, a Neudilene. Bom, hein, Neudilene? A cidade é sua, né? Quando a gente não tem ninguém que faz geleia zero açúcar na cidade, melhor ainda, né? Que você conquista. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão chegando na frente, vocês levam muita vantagem, tá? Porque tem muito pouquinha pessoa que sabe fazer uma boa geleia hoje no Brasil inteiro, tem pouquinho, um percentual mínimo. E uma coisa que eu vou falar para vocês: uma vez que vocês consolidaram o nome de vocês, pode chegar qualquer pessoa, até fazendo da mesma geleia. Só que você já consolidou o seu nome, o cliente já conhece seu produto, ele não troca. Não troca você por ninguém. Eu sei porque a gente aqui tem clientes de muito tempo
e às vezes a gente não consegue, quer até passar esse cliente para uma aluna que a gente sabe que tem uma produção, ele não quer, ele espera, ele fica na fila de espera, ele espera a gente terminar e dar o lugar para ele de fazer as entregas e chegar a vez dele e para fazer o pedido, porque a gente construção de nome, tá? Vocês têm que fazer isso, vocês têm que construir o nome de vocês. Isso é muito forte. Uma vez que você construiu o seu nome, o cliente não troca você por ninguém, não adianta. Eu sei porque eu vivo isso, né? Então, e quando eu falo para vocês fazer a construção do jeitinho que eu falei para vocês que tem que fazer, vocês têm que seguir, tá? Porque segue que dá certo. Porque aqui, até hoje, a gente faz construção de público, a gente não parou de fazer, porque isso aí, construção de público, a gente faz sempre, todos os dias. Não é porque você está vendendo bem, porque você já tem muito cliente fazendo pedido com você que você vai parar de construir, não. A construção, ela é vitalícia. A vida inteira que você for fazendo geleia, você vai construindo novos públicos, tá? E é isso que vai estruturando e consolidando o seu negócio. Vocês querem fazer alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode falar, que eu vou tomar uma água. Agora já... Espera aí. Gente, então vamos lá. Isso aí era uma parte que eu queria falar com vocês. Agora, outra parte. As pessoas falam assim, fazer geleia zero açúcar, eu vou começar a fazer e já vou começar a ganhar um monte de dinheiro. Não é assim. Você primeiro constrói seu público, depois existem as fases, né? Não é dinheiro que cai do céu, né? Isso é uma coisa importante que eu queria falar com vocês. Não é dinheiro fácil, tá? Não é promessa de dinheiro fácil. Você vai começar e já vai encher seu bolso de dinheiro, não. É possível você ganhar muito dinheiro e viver de geleia, mas para isso você tem que ter dedicação, você tem que ter disciplina, você tem que ter muito trabalho, certo? E vocês hoje, assim, existe as fases, tá? Da construção do seu negócio. A gente separa em fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1 é dedicação total no seu negócio, que é fazer geleia, construir seu público, né? Arrumar a sua casa para receber ali os seus clientes, né? Essa é a fase 1. A fase 2, depois que você já está aí com volume de vendas, depois que você já está com uma consistência de pelo menos 6 meses com aquele mesmo lucro, né? 6 meses com o mesmo lucro. Não pode ter oscilação, tá? Se tiver oscilação, você não tá com o seu negócio ainda consolidado. Na verdade, é 1 ano, mas no mínimo 6 meses você já pode perceber que você construiu, né? E teve aquela consistência daquele mesmo lucro todos os meses. E depois que você faz isso, aí você pode tirar um tempo, né? A gente tem que tirar um tempo para descansar, a gente pode tirar férias, certo? Mas no começo, às vezes, você trabalha um pouco mais, né? Porque você está construindo seu público, você tem que fazer muito, você tem que ter consistência em Instagram, por exemplo, a gente sempre fala, né? Não adianta postar um dia, ficar 2 semanas sem postar, ou fazer um post por dia, ou 2 posts por dia, isso aí é zero, né? Eu estou vendo aí que tem muitas alunas que estão firmes, e eu já estou vendo que essas alunas que estão firmes, estão aplicando tudo, elas já têm ótimos resultados, porque tem consistência, tá? Então, depois que você tem essa consistência, aí você pode, gente, tira 15 dias de férias, né? 20 dias, vai passear, fazer um tanto de coisa. Só que quando você está começando o seu negócio, você tem que focar no seu negócio. É foco total, certo? E aí você precisa confiar no processo, né? Existe, assim, todo mundo tem uma experiência com alguma coisa, né? Que já viveu na vida. Só que a gente precisa confiar no processo de quem já chegou no resultado, né? Porque se a gente não confiar naquele processo e a gente ficar sempre achando que é diferente, ou que eu vou para o outro lado, ou que eu não vou fazer aquilo, com certeza você vai demorar mais para chegar no resultado, certo? Porque quando a gente passa para vocês o ensinamento, é algo que está validado, que deu certo, que dá certo até hoje, e é replicável. Se deu certo para mim, deu certo para várias alunas, vai dar para você também, porque elas seguem e tem resultado. Se a outra seguir, vai ter resultado. Se a outra seguir, vai ter resultado. Vocês entenderam? Então, isso aí é confiar no processo. Precisa confiar no processo, tá? E precisa ter humildade, né? A gente sempre tem que ter total humildade para aprender, né?
E todo mundo é crítico, pode fazer a sua análise crítica, que é muito importante, mas precisa ter humildade para aprender e, de repente, aquilo que às vezes a pessoa pode achar assim, isso não dá certo. Eu não vou fazer isso. Aí tem uma outra pessoa que vai lá e confia no processo e faz e tem resultado, certo? E aí, depois de tudo isso, né? Depois de você construir o seu negócio, depois de você estar com o seu negócio consolidado, o que você faz, gente? Você vai desfrutar. Depois que eu comecei a viver de geleia zero açúcar, a minha vida mudou completamente. Eu consigo dar boas escolas para os meus filhos. Eu tenho até uma aluna que eu não coloquei o depoimento dela ainda, porque não deu tempo, mas eu vou colocar aqui para vocês verem logo que eu conversei com ela, que ela consegue já pegar parte do lucro dela, da produção dela de geleias, e ajuda a filha dela, que faz medicina lá no Paraguai. Já falei isso para vocês. E o fato dela ter começado a fazer geleia, ela teve um propósito, que é ajudar a filha dela a terminar a faculdade de medicina. E ela está conseguindo isso. E, nossa, o depoimento que eu fiz com ela foi muito emocionante. Eu até quase chorei, porque é emocionante ver que a pessoa confiou no processo, ela fez o que tinha que ser feito e ela chegou no resultado. Então, essas são coisas que eu falo para vocês. Existe a diferença de quem escala mais rápido e quem demora mais. É essa, tá? Essa a diferença. A gente sempre fala isso nas lives porque é importante, né? Vocês saberem disso. E além disso, gente, assim, eu estava conversando com uma outra também. Não, essa semana, foi semana passada, semana do feriado. Semana passada teve muitas alunas que deram depoimentos de livre e espontânea vontade. Elas entram em contato e falam, Cris, queria dar o meu depoimento de quanto a geleia zero açúcar mudou a minha vida, o quanto foi assim, o quanto está sendo para mim gratificante trabalhar com geleia. Então, eu tenho uma outra que ela falou do plano de saúde para os pais dela idosos, que ela não tinha condição de pagar o plano de saúde, e os pais dela idosos. O propósito dela começar a fazer geleia zero açúcar era ela proporcionar para os pais uma condição de vida melhor, e ela proporciona hoje. Ela já consegue pagar com dinheiro de geleia o plano de saúde. E plano de saúde de idoso, gente, vocês acham que é barato? Não é barato, não. O plano de saúde de um casal de idosos é bem caro. E ela consegue hoje proporcionar isso com geleias. Então, Cláudia, vai ter bastante depoimento. É muito bom, né? Muito gratificante. Por isso que isso canta muito meu coração, que eu tô aqui nas lives com você. Por isso que a gente dá 150% do nosso esforço para todos os alunos, para que eles cheguem nos resultados, porque esse é o propósito do projeto Geleira 5K, é fazer com que as pessoas cheguem no propósito delas e realizem o que elas entraram aqui para realizar e o que elas almejam aí para a vida delas, e talvez o que muitas pessoas não enxerguem ainda, porque muita coisa a pessoa só enxerga quando ela está do lado de cá, certo? Porque aqui, às vezes, a gente tem uma visão superficial, mas quando a gente está do outro lado, parece que assim, é que nem um mar, né? Vem uma onda e depois a onda vai embora e a gente consegue ver o horizonte. Depois, quando as pessoas conseguem ver o horizonte, aí já fica mais fácil, né? A escala. Quem chegou aí? A Lisonete. Oi, Lisonete, boa noite. A Maria, boa noite. Seja bem-vinda, Maria. Muito bom. E além disso, gente, são tantos casos, isso aí que eu estou comentando para vocês, que às vezes tem alguns depoimentos que tocam mais o coração da gente. E principalmente quando é algo assim que quando a gente faz, né, conversa com a pessoa, a gente sente o coração das pessoas. E eu consigo sentir essas pessoas que eu conversei, que eu tô falando para vocês que eu conversei, eu consegui sentir no coração delas o quanto elas ficaram apaixonadas pelo processo de fazer geleia zero açúcar, o quanto elas acreditaram e por isso que elas tiveram os resultados, elas colheram o resultado, porque a gente precisa acreditar. E é uma oportunidade para qualquer pessoa. Quando você fala que tem que escalar mais rápido e outras não, e tá tudo bem, desde que respeitem o processo, não é? Claro, Márcia, desde que respeite o processo. Cada um tem seu tempo, tá? A gente precisa respeitar. Mas, Márcia, na verdade não é tempo, tá? Escala. Existe aquele ditado, lembra que a gente conversa, que existe o coelhinho e a tartaruga.
Muitas vezes o coelhinho sai correndo, tropeça e cai, e a tartaruga passa na frente do coelhinho. Então, às vezes, não é tempo, é você fazer a construção do jeito certo. Porque existe etapas. Se você pular alguma etapa do processo de construção, as chances são de que a outra pessoa que estava atrás de você vai passar na sua frente, né? Ela vai ter uma escala muito rápida. E existe o tempo de cada um também. Tem gente que tem 2 empregos, né? Tem gente que trabalha durante o dia e faz geleia à noite, porque ela está construindo um negócio dela, porque amanhã ou depois ela quer deixar de ser uma funcionária para cuidar do negócio dela. E provavelmente, como ela tem menos tempo para se dedicar no negócio dela, ela vai demorar um pouquinho mais do que uma pessoa que já não trabalha fora e está 100% dedicada no negócio, certo? Mas aí não é, eu não vejo tempo, sabe? Eu vejo a construção e você chegar no seu objetivo, tá? Marta, Márcia, seja bem-vinda. Marisa. E aí, a gente tem muitos casos, né, gente? Muitos casos. E o fato de eu estar falando isso com vocês na live hoje é para mostrar para vocês que é possível. Se você tem aí o sonho de construir o seu negócio e nunca teve condições, e nunca, assim, porque hoje em dia, para você abrir um negócio, qualquer portinha, 10, 15 mil reais, né? Que para você abrir um negócio aí. E para você Márcia, trabalha fora. Eu tenho muitas alunas que trabalham fora. Tem 2 empregos, elas trabalham fora e fazem geleia à noite ou fazem no final de semana e fazem a construção delas de público. Elas programam as postagens, porque às vezes elas não têm tempo de postar, então elas vão lá, programam as postagens, deixam tudo programado já, pega um domingo para fazer a programação, aí durante a semana vai postando automaticamente e elas vão girando o negócio delas. Ah lá, o caso da Cláudia também, tá vendo? A Cláudia é focada, eu tô vendo que ela tá muito dedicada aí, parabéns, viu, Cláudia? No Instagram, tá fazendo muitos posts novos, tá muito bom. Então, gente, isso daí é trabalho e coragem, exatamente, Márcia. Márcia, eu quando comecei a fazer, eu trabalhava. Eu trabalhava 12 horas por dia e fazia geleias à noite quando eu chegava em casa. Então, eu compartilho de vocês também que trabalham. Porque é assim, só que eu ia e fazia, porque eu queria uma mudança e a gente precisa querer a nossa mudança, certo? Eu trabalho pela manhã, à tarde cuido das netas, quando eu tenho um tempinho, corro, adianto minhas coisas para a produção. Tá vendo? Muito bem, é isso mesmo. E a gente, nós que somos mulheres, a gente consegue fazer. Os homens não muito, mas nós mulheres conseguimos fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente quer, né? A gente às vezes consegue cuidar de criança, põe uma panela de geleia para fazer lá, né? E a gente faz meio que junto. Mas o importante de tudo é que vocês tenham coragem, tá? De dar o primeiro passo. O primeiro passo, para a gente dar o segundo passo, a gente precisa dar o primeiro. Ninguém sai do lugar antes de dar o primeiro. Eu me emociono a cada novo seguidor e novo cliente. Eu imagino. E você já está bem, viu? É isso mesmo. Porque sabe por que a gente se emociona? Quando a gente ganha seguidor novo e quando a gente faz vendas novas, é porque é o nosso trabalho, é porque a gente sabe da nossa dedicação, sabe do nosso esforço e sabe o quanto isso representa para a gente. Porque a gente nunca pode esquecer qual é o nosso propósito. Você tem que. Por que você começou a fazer geleia, né? A gente lembra que a gente tem que ter o nosso porquê. Eu comecei a fazer por quê? De repente, porque você quer dar uma condição melhor para os seus filhos, quer dar uma boa escola, quer ter um bom plano de saúde, né? Quer pagar uma ótima faculdade, quer mandar seu filho estudar em algum lugar. Tem muitos propósitos de vida. Geralmente, a gente que é mãe, eu acho que a gente tem muito propósito com os filhos. Quem não tem mãe tem propósito com os pais, tem propósito com a família ou com a gente mesmo, né? Quer trocar de apartamento, quer trocar de carro, enfim, tem N coisas, quer comprar uma casa, quer comprar um meio de condução. Então, tem N coisas, tudo isso é propósito. E quando você começa a fazer geleia zero açúcar, a primeira coisa que você tem que pegar, anotar no papelzinho, colar no lugar para você olhar todos os dias, para você não esquecer, é o porquê você começou.
Se você tiver isso todo dia olhando o porquê você começou, você pode ter certeza que não vai existir situação nenhuma que vá fazer você parar no meio do caminho. Quando você vai começar, quando você segue em frente, não existe mais o retorno, é só a linha de frente, tá? Então, essas coisas são importantes. E por isso que o propósito vai na frente, certo? O dinheiro não vai na frente, tá, gente? Se você quer começar a fazer um negócio só por dinheiro, as chances são do que lá na frente você vai ter uma situação e essa situação vai fazer você, vai paralisar você e você não vai seguir. Agora, se você começa a fazer por um propósito, qualquer situação que aconteça, você vai seguir em frente, porque existe propósito. Isso foi a mesma coisa que aconteceu comigo, tá? Eu sempre tive propósito. E todas as situações que aconteceu durante toda a minha jornada aí, que eu faço, que eu fabrico geleia zero açúcar, eu nunca teve uma situação, por mais difícil que fosse, que fez eu parar. Eu sempre segui em frente, resolvi seguir em frente, resolvi seguir em frente, certo? E agora eu vou falar para. Vamos lá. Querem fazer mais alguma pergunta? Não, tá olhando aqui no YouTube que tem uma pessoa perguntando, mas eu já respondi já para ela. Então, gente, se tem alguma pergunta que vocês querem fazer, se tiver pergunta aí, que eu vou dar uns minutinhos para vocês perguntarem hoje e já vai fazer quase 1 hora que a gente está na live. Deixa eu ver aqui se chegou alguém que eu não falei, não. Querem fazer alguma pergunta? Chegou o Marcelo. Ah, o Marcelo. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo. A gente está começando, para quem chegou agora, um esquenta para a nossa semana da independência financeira. Seja muito bem-vindo, viu? Para a nossa semana da independência financeira, que vai acontecer do dia 6 a 9/3. Certo? Às 8 horas lá no YouTube. Amanhã a gente não tem live, mas a gente vai ter live quinta, sexta, sábado, domingo. Aí a gente vai ter uma sequência de lives que vão ser 12 dias. 12 dias seguidos, todos os dias eu venho aqui às 8 horas da noite e a gente vai conversar de um tema que todos os temas são relacionados a estratégias de vendas para o seu negócio aí de geleia zero açúcar que você vai começar do zero na cozinha da sua casa. Certo? Então, vocês não faltem. Tem sábado, domingo, tudo. A gente não para, tá, gente? Agora é um esquenta mesmo até o dia da primeira aula, que vai ser no dia 6 de março. Cleidinha, seja bem-vinda. Vocês gostaram da live de hoje? Então, a live de hoje foi, na verdade, uma live para... Márcia, essas lives, elas não ficam gravadas no YouTube. A gente faz a live, na verdade, ela fica um dia no YouTube, depois ela sai do YouTube, porque a gente faz a edição delas, só que depois ela volta em outro formato. Então, se você não assistir a live, é bom você assistir sempre no dia seguinte, mas aqui no Instagram ela fica, tá? Ela fica no formato íntegra. Se você quiser, quantas vezes você precisar, você quiser ver ela, você pode ver. Depois que a gente termina o esquenta, a gente vai retirando todas, tá? A gente vai retira todas, porque daí a gente começa com a nova sequência de lives. Anjo, seja bem-vindo. Marlene. Mariane. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês antes que eu esqueça. Todo mundo, quem ainda não fez a inscrição lá para a semana da independência financeira com geleia zero açúcar, para quem não é aluno, tá, gente? Quem é aluno quer participar, nossa, eu fico muito feliz dos meus alunos estarem em todas as jornadas aí que eu faço. Mas para quem não é aluno, vocês têm que ir lá no link da bio, clicar no link da bio, aí vocês vão colocar o e-mail de vocês, tá? Primeiro tem que pôr o e-mail, aí tem que ticar um quadradinho, depois vocês vão, quando vocês ticam esse quadradinho, vai aparecer uma página para vocês com botão verde. Aí vocês vão clicar nesse botão verde e vão entrar no grupo VIP do WhatsApp, porque é lá que vocês vão receber o link das aulas, vão receber o material do PDF, vai ter sorteio de novo, tá? Vai ter sorteio de um kit maravilhoso, a gente sempre sorteia. Vai ter sorteio.
Vai ter a primeira aula, na primeira aula vai ter receita, vai ter um PDF da receita. Então, nesse grupo do WhatsApp é onde você vai receber todo o material de apoio. Se você não estiver no grupo, não tem como enviar, tá? Não, porque às vezes as pessoas mandam no direct, eu não estava no grupo, eu quero. Não tem como, tá? A gente vai enviar só no grupo, tá? Então é importante que vocês estejam lá no grupo do WhatsApp. Você ensina a fazer alguma geleia no evento? Ensina. Na primeira aula você aprende a fazer uma geleia, tá? Mão na massa. Sim, é uma nova sequência de lives que vai acontecer a partir de quinta em diante, essas ficarão gravadas. Exatamente. É, isso mesmo, Márcia. Entendeu? Andréia, seja bem-vinda. Kelly, seja bem-vinda. Juliana, sejam todas muito bem-vindas. Quem ainda não está lá no grupo VIP do WhatsApp, vocês corram lá e entrem. A gente tem também o nosso grupo, o nosso grupo do Facebook, que é um grupo privado, fechado, da jornada. Quem não é... Anjo Miguel Correia, oba! Te encontrei hoje no Instagram. Ah, que bom! Cauã, Lisandra, sejam todos muito bem-vindos. Então, quem ainda não tá, gente, vocês entrem lá e a gente tem o grupo do Facebook fechado também, da Jornada das Geleiras, que a gente vai colocar o link. Quando eu terminar essa live, eu vou colocar o link, vocês entrem lá também, porque lá também tem muito material bacana que pode ajudar muito vocês. E esses links, os avisos das lives, os temas, a gente coloca lá também muitas ideias, né, de quando tá fazendo geleia, como que vai fazer para você picar a fruta. A gente coloca lá várias dicas também bem interessante, então é sempre bom vocês participarem de tudo, tá? Se vocês querem seguir essa nova jornada aí, querem começar o negócio de vocês do zero aí da cozinha da sua casa. Esse link será posto no grupo também. Isso aí é para quem não é aluno, tá? Tudo isso que eu tô falando para vocês é para quem não é aluno, tá? Esse grupo que eu tô falando para vocês não é grupo das geleiras de quem é aluna, tá, gente? É um grupo do WhatsApp para a Semana da Independência Financeira, tá? Duas coisas separadas. Então, e esse outro grupo também que eu tô falando para vocês do Facebook é um grupo privado e qualquer pessoa pode participar desse grupo, certo? Para ficar bem certinho, né? Então, gente, amanhã a gente não tem, tá? Live. E na quinta-feira a gente tem às 8 horas da noite. Um dia antes, eu sempre coloco no feed, a gente sempre posta o tema da live, né? O horário e o dia. Então, vocês fiquem sempre ligados nos stories, fiquem sempre ligados no feed. Todo dia passa, dá uma olhadinha para ver o que está acontecendo, porque aqui é onde a gente coloca tudo, tá? Tudo que acontece você vai ficar informado e pessoas informadas saem na frente, né? Quem não tem informação fica para trás. Então você tem que ser aquela pessoa informada, antenada, anda junto com o grupo, tá? Anda junto, saiba das notícias, saiba do que está acontecendo, entende como que é o processo, participa da semana, participa das aulas, certo? Que vai ser muito importante para vocês, principalmente para quem não sabe fazer geleia zero açúcar ainda, certo? Beijo para vocês, obrigado, viu, pela participação de todos vocês, fiquei muito feliz de ter muita gente aqui hoje na live, aquece meu coração. E na quinta-feira, às 8 horas da noite, eu volto aqui de novo para a gente ter mais uma super live com outro tema que vocês vão gostar bastante. Ah, e outra coisa, entre uma live e outra, eu vou dar presente, tá? Tem muita gente que ganha presente na live, não são todas, por isso que vocês têm que ficar ligadas. Entre uma live e outra, quem estiver na live, no meio da live, eu faço o sorteio de um brinde e quem ganhar a gente envia para qualquer lugar do Brasil. Beijo para vocês. Beijo. Aqui não encerra, hein, gente? Peraí.
Tô aqui ainda, gente. Tô aqui. Vamos que vamos, hein? Tchau!